Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 2, Vampiro Real. Sobrevivido pelo pânico, um dos mercenários gritou e puxou a alavanca da balestra. O virote atravessou o ar e se enterrou profundamente no peito de Chaltiar. O impacto a fez vacilar um pouco. Atirem. Ao ouvir a voz de seu líder, os mercenários voltaram a si, afugentaram o medo e dispararam suas balestras como um só. O som dos múltiplos virotes trazia à lembrança os sons de uma chuvarada, cravejando o corpo de Chaltiar com projéteis. 31 dos 40 disparos tinham atingido, cada um penetrando profundamente em seu corpo. A essa distância, os virotes podiam até perfurar armaduras de metal, então esse era o resultado lógico. Além disso, os 4 que haviam entrado em sua cabeça teriam sido fatais para um ser humano. Alguém respirou: matamos. Essas palavras representavam a esperança a que todos se apegavam. Embora o inimigo ainda estivesse de pé, mesmo com tantos virotes que a fazia parecer um porco-espinho. Por bom senso, deveria estar definitivamente morta. Ainda assim, enquanto esse pensamento enchia suas mentes, as cinzas fumegantes de medo dentro de seus corações não podiam ser extintas. Como se guiados por algum tipo de sexto sentido, os mercenários começaram a recarregar suas balestras. E então Chaltiar se moveu. Como o maestro preparando-se para conduzir uma orquestra, ela lentamente abriu os braços. Os virotes que cobriam seu corpo começaram a sair caindo no chão. Nenhum deles tinha sequer uma gota de sangue, nem as pontas estavam amassadas. Era como se nunca tivessem sido usados. Chaltiar riu, e um grunhido vil de predador apareceu em seu rosto. Gritos de terror surgiram espargidos dos mercenários assustados. Como se instigados por aqueles gritos, inúmeros virotes rasgaram o ar em direção a Chaltiar mais uma vez. Os inúmeros projéteis empalaram seus olhos, perfuraram sua garganta, penetraram seu abdômen e afundaram em seus ombros. Contudo, a garota que planejava um destino horripilante para os vivos, parecia apenas irritada, como se tivesse sido pega em uma chuva. É inútil, mas vocês ainda tentam tão empenhadamente. Ela deu um passo à frente e depois saltou. O teto estava a uns 5 metros acima do chão da caverna. A garota deu um salto alto o suficiente para alcançá-lo e tocá-lo, facilmente. Ela navegou graciosamente pelo ar e aterrissou do outro lado da barricada. Quando seus saltos altos se chocaram no chão, todos os virotes presos nela também caíram. Ela se virou para olhar para os soldados atrás dela, que estavam recarregando suas balestras. Ela deu um passo à frente e socou. Ela nem mesmo se esforçou. Foi um soco simples e casual. Dito isto, ele possuía velocidade extraordinária e seu poder destrutivo estava fora deste mundo. A mão perfurou o corpo do mercenário que ela havia socado, enviando-o voando para dentro da barricada. Com o estrondo que tremeu o teto, a madeira da barricada se desintegrou, espalhando estilhaços por toda parte. Apenas o singelo som das lascas de madeira caindo no chão podia ser ouvido no silêncio arrebatador. Os mercenários atordoados pararam de recarregar suas balestras, estavam olhando fixamente para Chaltiar. Chaltiar enfiou o dedo indicador na massa de sangue flutuando acima dela, e sacou um naco de sangue, que se transformou em caracteres diante dela. Parecia letras em sânscrito ou um símbolo semelhante, e era chamado de runa mágica. Chaltiar possuía uma profissão chamada bebedor de sangue, e essa era uma de suas habilidades, Blind Pool. Este orbe de sangue encantado poderia armazenar o sangue das vítimas para vários propósitos. Poderia também drenar mana do sangue para que se pudesse usar habilidades que melhorassem as magias sem consumir MP extra. Penetrate Magic, Implosion. Depois de conjurar esta magia de 10º nível, que era do mais alto nível de magia, os corpos de 10 mercenários começaram a inflar. Não havia tempo para eles gritarem. Tudo o que podiam fazer era observar seus corpos se expandirem inexoravelmente, olhares de terror e ignorância estampavam seus rostos. Então, no momento seguinte, seus corpos explodiram, como estouro de balões. Ai, fogos de artifício. Que lindo! Chaltiar apontou para o sangue pulverizado, aplaudindo e gargalhando. Oh, fim! Depois daquele grito, um estoque empalou o peito de Chaltiar por trás, perfurando seu coração. Fez um movimento cerrando para cima e para baixo, como se para alargar a ferida. Vá pro inferno! A espada larga se moveu depois que quase cravou no meio da cabeça de Chaltiar. Sua ponta parou depois que perfurou o olho esquerdo. Venham rápido, pessoal, vamos prender ela. Enquanto lamentos e gritos se erguiam, 3 mercenários atacaram o corpo de Chaltiar com as armas que tinham à mão. Eles a manejaram repetidas vezes, mas Chaltiar ainda estava firme, apesar de ter uma espada larga enterrada no meio do rosto. Dado ao rosto que tinha um sorriso assustador, não havia nenhum sinal de que ela estava com dor. Depois que eles se cansaram de atacá-la, os mercenários abaixaram suas espadas e partiram para socos e chutes. As lágrimas escorriam pelos seus rostos. Embora fossem muito maiores do que ela, Chaltiar permaneceu indiferente. Era como se os mercenários estivessem atacando um enorme pedregulho. Chaltiar inclinou a cabeça para olhar os mercenários e começou a pensar. Então ela bateu palmas, tendo pensado em algum esquema diabólico. Ha! Ela exalou, como se expelisse o calor de dentro de si.
O fedor espesso de sangue fez as pessoas ao redor enjoarem. Chautiar descuidadamente arrancou a espada larga presa em sua cabeça. Uma vez que retirou, não havia sinal de que ela havia sido ferida. Assim que Chautiar estava prestes a manejá-la, ela parou no meio de sua ação. A espada estava totalmente enferrujada e se desintegrou em poucos segundos. Em sua mente sanguinolenta, ela pensou em uma das penalidades de uma de suas profissões, cavaleiro amaldiçoado, e a soltou de maneira vagamente desapontada. Por fim, ela casualmente sacudiu uma de suas delicadas mãos de marfim. E assim, 3 crânios rolaram para o chão. Fujam! Caiam fora! Salvem-se quem puder! Não dá para vencer um monstro desses. Os mercenários gritaram e fugiram em todas as direções. Tendo perdido toda a vontade de lutar, um dos homens correndo foi agarrado por trás por Chautiar, que segurou a cabeça com as 2 mãos e apertou. A cabeça se abriu como um marisco com a concha aberta, seu cérebro esguichou. Ha! Alha! Que olhar é esse? Estão assustados? Espere aí, ha! Ha! Será que é por mim e IMM? O pega-pega ainda não terminou. A curiosidade foi despertada por aquela voz sinistra, os mercenários voltaram-se para ver uma visão de revirar o estômago. A rainha sangrenta dos pesadelos ria, com ninguém vê a escapar, e então ela atacou. Um dos homens tropeçou enquanto fugia, rolando até os pés de Chautiar. Me poupe. Por favor, não farei mal a ninguém, nunca mais. Quando ela olhou para o homem, gritando e choramingando por misericórdia agarrado à sua perna, o rosto de Chautiar se rachou em um sorriso predatório. O mercenário imediatamente entendeu o que aquele sorriso significava e seu rosto ficou pálido. Então se levante não. Parei. Ainda segurando a perna dela, o homem foi erguido no ar. Chautiar o segurou pelas costas e o jogou de leve no teto. Incapaz de resistir à força sobrenatural do braço, o mercenário finalmente a soltou e fechou os olhos com força. Depois de um breve período de ausência de peso, sentiu a força da gravidade arrastando-o para baixo novamente, e então sua mão atingiu o chão, enviando um pingo de dor através de seu corpo. Vagafa! Ser capaz de sentir dor era prova de que ele ainda estava vivo. O mercenário, grato por ser capaz de escapar da morte, abriu seus olhos levemente, e então percebeu que estava comemorando cedo demais. Isso porque as esbeltas mãos branco-marfim de Chautiar o abraçaram gentilmente, não permitindo que ele tocasse completamente o chão. Ele não havia escapado das garras desse monstro aterrorizante. Não apenas isso, uma boca escancarada se abriu diante dele, parecendo um pedaço de sangue coagulado, e irradiando um fedor que nunca havia encontrado antes. Ela disse enquanto mostrava a língua para ele. Ha, que divertido, ou você realmente acha que pode morrer tão facilmente? Não, me poupe, não, eu não me alimento já faz tão tempo. A boca se abriu além de suas orelhas, até que ficou grande o suficiente para engolir um crânio inteiro de uma vez. Ninguém aqui sabia disso. Ninguém aqui sabia que os monstros chamados de vampiro real, no DMMORPG e Brasil eram encarnações físicas do desastre. A boca que se abria de orelha a orelha estava em forma semicircular, e os 2 caninos dentro dela eram compridos o suficiente para alcançar o queixo. Seus olhos brilhantes eram da cor do sangue, e as pontas dos dedos eram esguios como ramos de madeira seca, dos quais brotavam garras com cerca de 10 centímetros de comprimento. Ela parecia que estava debruçada sempre que se movia e saltava para sua presa em uma investida aérea. Essa era a postura que ela tinha. Vampiros eram monstros híbridos de humanos e morcegos, mas os vampiros primordiais de alto nível pareciam mais monstruosos que os outros. Os únicos monstros do tipo vampiro que poderiam ser considerados bonitos eram as concubinas de Chautiar, as Vampire Brides. A única razão pela qual Chautiar, a vampira real, parecia tão bela, foi porque o membro da guilda que a projetou era hábil em desenhar e transformar sua arte em realidade. A aparência atual de Chautiar era seu visual original como vampiro real. Em outras palavras, sua aparência habitual era apenas uma farsa. Como um desentupidor de borracha, ou uma sanguessuga inchada e nojenta, Chautiar consumia a garganta do mercenário. Não ficou claro se o mercenário sentiu primeiro foi as dezenas de agulhas perfurando sua garganta, ou se ouviu o som grosseiro de seu sangue sendo drenado em um instante. O homem sentiu sua própria existência sendo sugada, e o arrepiante temor dessa percepção instilou nele um terror que nunca sentirá antes. No entanto, mesmo quando ele tentou lutar, seus membros ficaram pesados e sua visão escureceu. Depois de secá-lo, Chautiar jogou de lado o cadáver dissecado, lambendo a última gota de sangue com uma língua úmida e reluzente. Então, ela sorriu brilhantemente para os outros mercenários, que não sabiam se deveriam fugir. Ainda há muitos petiscos e estantes. Inúmeros gritos de raiva e gritos de desespero ecoaram pelo grande salão. Chautiar sorriu maldosamente enquanto parada dentro do salão silencioso, que agora estava desprovido de qualquer movimento. O orbe de sangue acima de sua cabeça tinha absorvido muita coisa nova, a ponto de ser apenas um pouco menor que a cabeça dela. Trissou foi divertidou depois de ouvir a exclamação prazerosa de Chautiar, a Vampire Bride, que estava estacionada na entrada do salão para impedir que alguém escapasse, abaixou a cabeça e acrescentou. Estou feliz que a senhora tenha se divertido, minha nobre mestra. Hora do prato ou principal, Chautiar abriu a porta do depósito onde Bren havia entrado, abrindo a fechadura. As dobradiças da porta cederam na mão de Chautiar. O depósito era apertado, com vários sacos e caixas no interior. Foi aqui que Chautiar cheirou algo surpreendente, ar fresco perfumado com poeira, o aroma do vento de fora.
Ao mesmo tempo, o rastro do humano ficou mais fraco. Chautiar poderia ter se perdido em seu Blind Frenzy, mas ela ainda se lembrava da missão, atribuída a ela. Kuvaa! Com um rugido furioso, Chautiar afastou os obstáculos em seu caminho e avançou para o lugar de onde soprava o vento. Ela encontrou um buraco atrás das caixas, que haviam sido bloqueadas por arenito a menos de 1 metro à frente. O ar fresco fluía de uma abertura na rocha. Um túnel de folguga. O Lesser Vampire não estava mentindo, ele não sabia que havia uma passagem de fuga aqui. Um problema comumente enfrentado por usuários de encantamentos mágicos era que só se podia aprender o que o sujeito já sabia. O alvo não poderia dar respostas que eles não tinham, e se eles acreditassem que uma farsa fosse a verdade, então o questionador só aprenderia a farsa. Ao contrário de Mari, Chautiar não tinha nenhuma magia para mover a terra. Se ela tentasse limpá-lo lançando um shockwave, poderia derrubar o teto inteiro sobre si. Ele escapou. Aquelas palavras flutuaram para o interior de seus pensamentos ensanguentados. Até certo ponto, Chautiar entendeu que ela falhou em sua parte da missão. Chautiar rosnou de raiva. Porque aquele inseto miserável em forma humana não se movia de acordo com os desejos de Chautiar, uma guardiã de Nazarick. Tudo que eu quero é transformar suas vidas pífias em uma mísera contribuição para a glória de Nazarick. Por que você não entende e se alegra com esse fato? Chautiar rangia os dentes, e então a Vampire Bride que tinha sido designada para o dever de vigiar gritou atrás dela. Chautiar-sama. O fato de uma de suas Vampire Brides ter deixado seu posto irritou Chautiar, e sua visão ficou vermelha enquanto ela entretinha momentaneamente a ideia de matá-la. No final, ela conseguiu banir as chamas de sua raiva com grande esforço. Se ela tivesse deixado sua posição para um assunto importante, então ela deveria ser poupada. Ok, FOI. Há vários humanos vindo em nossa direção. Um resto de Soul Breviventis. Então vamos sair e conhecer eles. Chautiar pulou, e como um passarinho voando pela noite, ela saltou sobre a barricada de madeira na entrada da caverna. As Vampire Brides que a acompanhavam avançaram lentamente. Chautiar olhou em seus alvos com um sorriso. Eles eram um grupo disciplinado e bem treinado. As linhas de frente eram formadas por 3 guerreiros homens, cada um equipado com equipamentos diferentes, mas todos eles usavam uma armadura de escamas, com uma arma na mão e um grande escudo nas costas. Atrás deles estava uma guerreira ruiva usando armadura de tiras de couro. Havia um homem de vestimentas leves segurando um cajado na retaguarda. Ele provavelmente era um Magic Caster arcano. Ao lado dele estava um Magic Caster divino que usava um manto de clérigo sobre sua armadura, e tinha um símbolo sagrado em forma de chama em volta do pescoço. Havia 6 deles no total, e embora tenham ficado surpresos ao ver Chautiar emergindo da caverna, eles calmamente entraram em alerta, o movimento nascido da experiência acumulada. Onde ela está, embora não fosse ruim abater os humanos fracos que tinham a consistência de tofu, oponentes mais resistentes como esse eram mais interessantes. Com um olhar de antecipação nos olhos carmesim, Chautiar dirigiu um sorriso predatório para as pessoas diante deles. Isso fala. O choque apareceu no rosto do Magic Caster arcano, mas apenas por um momento, e então sua expressão enrijeceu. Foco no inimigo, provável que seja um vampiro. Apenas prata ou armas mágicas que sejam eficazes. Adversário parece muito forte. Lutaremos em retirada. Não olhem em seus olhos. Um grito foi ouvido, facilmente audível por qualquer um presente na depressão rochosa. Os comandos gritados silenciaram, e todos começaram a reagir. O guerreiro na liderança liberou seu grande escudo e assumiu uma postura defensiva. Ele desviou os olhos, olhando para o peito e barriga de Chautiar. Durante esse tempo, a guerreira atrás deles pegou a arma que lhe foi passada pelo guerreiro na frente e começou a aplicar algo na lâmina. Um odor desagradável penetrou no nariz de Chautiar. Era prata alquímica, um produto manufaturado por alquimistas e tinha a consistência de uma pomada pegajosa. A substância mágica se espalhou pela arma quando aplicada, revestindo-a em uma fina membrana e fazendo com que funcionasse como se fosse feita de prata. As armas feitas de prata não eram apenas mais caras que as armas comuns, mas eram mais macias que o aço, assim não eram adequadas para uso a longo prazo. Portanto, muitos aventureiros compraram pomadas como essas e as aplicavam em suas armas, quando surgia a necessidade, permitindo-lhes assumir temporariamente as propriedades da prata. Empunhando armas que agora irradiavam o brilho da prata, o grupo se moveu para conter seu inimigo e assim recuar. Seu recuo de combate foi uma exibição impressionante. O grupo parecia agir como um único organismo enquanto recuava de maneira ordenada. Meu senhor, ó Deus do fogo, corta o lero-lero e lance a magia defensiva rápido. O Magic Caster arcano conteve o clérigo, que estava planejando glorificar seu símbolo sagrado, e então começou a lançar uma magia nas linhas de frente. O clérigo seguiu o exemplo. Embora a composição exata variasse entre as subclasses, a maioria dos clérigos poderia usar o poder divino para transformar, repreender ou destruir criaturas como undeads, demônios, anjos e afins. No entanto, essas habilidades só funcionavam em monstros mais fracos que eles. Em outras palavras, o Magic Caster arcano tinha visto o clérigo se preparando para subjugar o undead com poder divino, e instantaneamente havia adivinhando a diferença de força entre seus inimigos e eles mesmos, e então instruiu a fazer outra coisa com seu poder. Enquanto observava essa série de ações, Chautiar olhou para o líder do grupo, pretendendo capturá-lo de acordo com suas ordens. Porém, o impulso assassino de derramar mais sangue lentamente tingiu seu coração de vermelho carmesim. Ela queria abatê-los, pulverizá-los, desmembrá-los e banhar-se em seu sangue.
Sua respiração ficou irregular, e ela começou a espumar pela boca. Anti-Evil Protection. Descer Mind Protection. Os dois Magic Casters lançaram suas magias sobre os guerreiros da linha de frente. Um breve respeito floresceu na mente conturbada de Chautiar. Embora essas magias fossem do nível mais baixo, o primeiro nível, na verdade, elas ainda eram a magia mais adequada para a situação atual. Eles eram diferentes dos mercenários que atacaram impensadamente, ou daquele guerreiro estúpido que fugira sozinho sem sequer conhecer artes marciais. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!